Fala, galera! Mais um episódio aqui do nosso podcast Papo Ilimitado SA. Hoje comigo, Fabiano Santos, meu amigo Daniel. Fala aí, Daniel. E aí, galera, Daniel Costa aqui, mais um Papo Limitado. Feliz demais que eu estou recebendo um grande amigo meu aqui. Esse cara que com certeza eu queria que estivesse com a gente. Fala aí, meu amigo Marcelo, se apresenta aí para quem não te conhece. Pode falar aí, quem é você? O que você faz para a gente começar esse bate-papo aqui bem legal. Bom, primeiramente aí, né? Uma boa noite para todo mundo que está ouvindo aí, que está assistindo. O Daniel que fez o convite, ok? Para o Fabiano também, que está de frente aí. Papo ilimitado, não é isso? Isso aí. Acertei, né? Isso aí. Então, cara, que o projeto de vocês possa crescer cada vez mais, possa ser uma bênção de Deus. Bom, me chamo Marcelo Teixeira, né? Como vocês já falaram aí, Marcelo Teixeira do Nascimento, né? E eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito, primeiramente, é adorar a Deus, né? Adorar a Deus, Espírito em verdade. E desde pequeno sempre gostei muito de cantar, né? De louvar nas igrejas. E Deus me proporcionou coisas maravilhosas, né? Coisas maravilhosas nesse mundo aí, nesse mundo musical. Não é um mundo fácil, é um mundo difícil, né? Mas eu tenho minha esposa também, né? Sou casado, né? Moro aqui na cidade de Queimados, para quem não conhece Queimados, aqui depois de Nova Iguaçu, um pouquinho aqui. E trabalho bastante, gosto de trabalhar bastante, né, na área da música, na minha igreja também. E é muito bom estar aqui falando um pouco da minha trajetória, um pouco de tudo que Deus fez na minha vida também. E que Deus está continuando fazendo na minha vida, né? Show de bola. Vou começar falando aí, você já falou um pouquinho já, sobre quando surgiu o seu desejo de cantar, né, de ter um ministério. Você tem um trabalho gravado, a gente vai falar melhor disso, mas enfim. Quando foi o momento que você falou assim, cara, eu vou cantar, vou ter esse ministério, eu vou gravar um CD? Quando foi o momento que você decidiu fazer isso, entendeu que era o seu ministério? Você pode falar um pouco sobre essa parte aí? Então, em relação à música, eu sempre, desde pequenininho, sempre gostei, sempre apreciei. Eu não cantava, sempre apreciei as pessoas que cantavam. Porém, meu falecido irmão, né, que me incentivou bastante, meu irmão faleceu com mais ou menos com 20 anos, mais ou menos, mas eu comecei tarde, né? Eu comecei com 17 anos. Estou hoje com 48, né? Eu comecei tarde. Para quem começa a cantar, 17 anos já é tarde. O Daniel deve saber muito bem disso, né? Hoje em dia as crianças estão muito avançadas, né? Com 10 anos de idade, 8 anos, 7, as crianças já estão num coralzinho, já estão cantando. E quando está com 17 anos, já tá craque na área da música, né? Mas eu comecei cantando, né? Cantando nas igrejas. Mas em relação à sua pergunta aqui, na realidade, minha primeira gravação profissional, né? Falando propriamente dito, isso foi em 2011. Foi 2011 minha primeira gravação profissional, que eu gravei até com o cantor Luiz Cláudio, né? Foi até um projeto Novos Talentos, da gravadora do Luiz Cláudio na época. Fosse meu primeiro trabalho musical. Aí dali surgiu outras oportunidades de pensar em gravar alguma coisa só minha, né? Um trabalho pronto, só meu. Não lembrava dessa gravação. Tu falou agora que eu lembrei, Marcelo. Mas você Isso. gravou uma música sua? Ou era uma música. Foi uma música que a gravadora propôs para mim, né? O título da música foi por você. Eu gravei numa roupagem, uma maneira bacana. E depois essa música, futuramente, eu regravei ela no meu DVD. Mas com uma cara, com uma roupagem totalmente diferente, né? Mais voltado para minha cara mesmo. Você falou aí, nem tinha lembrado disso. Preparei aqui as perguntas. Realmente, o Luiz Cláudio tinha esse Para projeto. você ver que eu sou velho, né? Não, é isso. Porque assim, o Luiz Cláudio tinha esse projeto, né? Acho que ele não tem mais, eu nunca mais Não ouvi tem, não. falar. Foi até o volume, se eu não me engano, foi até o volume 6. Eu É, fui o volume 5, entendeu? mas te ajudou, né? Fabiano, Ajudou. Marcelo, deixa eu ver se eu entendi. Então, até 17 anos você não cantava? Cantava, não. Porque eu fico pensando assim, geralmente na igreja, o pessoal que canta, parece que assim, já nasceu cantando. Eu fico pensando, como que a pessoa desperta para isso? Porque tem pessoa que já nasce cantando, assim, criancinha já canta e vai desenvolvendo aquilo, e quem não canta vai seguindo outras áreas. Como tu falou, 17 anos,
a pessoa já tá, tipo, meio que se É encaminhando verdade. para uma outra área dentro da É, igreja, alguma é coisa. verdade. Naquela época, assim, há muito tempo atrás, não existia muito esse negócio de cantar solo nas igrejas. Não Hum, tinha muito isso. Entendeu? Isso aí, eu tô com 48 anos de idade. Hoje em dia parece que tem mais, as pessoas de blá, 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 mas existiam naquela época, assim, alguns grupos, tinha coral também na igreja, né, de alguns corais, e geralmente, assim, cantar sozinho, né, dá aquele certo medo, né, aquele receio, aquela coisa toda. E a minha primeira vez que eu cantei, né, foi com 17 anos de idade, eu tomei coragem para cantar, mas eu cantava, mas não saía nada. Não A saía voz nem nada. saía direito por causa do nervosismo, né? Era nervosismo mesmo. A minha mãe chegou para mim e falou: Marcelo, tu vai ter que treinar mais um pouquinho sem nervosismo, porque você não está conseguindo cantar. Eu falei: tá bom, mãe. Aí tive que treinar bastante o nervosismo, né? Aquelas coisas todas. Aí, lá para 17 anos, eu cantei algumas vezes, né? 18 também, mas quando eu perdi totalmente assim o nervosismo, foi uns 2 anos depois. Demorou bastante. mas você sabia, assim, tipo assim, cara, é isso aqui que eu quero, ou estava só arriscando? Passava, não passava nunca pela minha cabeça isso, nunca. Só queria estar na frente cantando, não é isso que eu quero em relação a gravar um trabalho, seguir uma carreira musical, não pensava nada disso, entendeu? Entendi. Eu pensei isso foi mais para frente, bem mais para frente. Que Você você falou. falou isso, eu também gosto de, assim, tem umas músicas que me tocam mesmo, assim, eu me sinto, assim, Deus falando comigo, me reflito na mensagem, só que, assim, eu zero canto, né? Aí eu pensei assim, já que eu gosto de música, eu vou tentar piano, teclado, só que não foi. Eu pensei assim, cara, e a pessoa começar assim, já com 17 anos, acho que é muita coragem. É muito difícil, é porque, tipo assim, na realidade, como você disse aí, né, o Daniel também está na área da música, ele sabe muito bem, tem pessoas que nascem com Sim, esse talento desde pequeno, só que o talento ele precisa ser desenvolvido. exato. E se você não tiver uma oportunidade, você não vai conseguir desenvolver o talento. Existem Uhum. pessoas ao seu redor também que tem que incentivar, mas como incentivar de maneira correta, de maneira certa. Tem sempre conversa assim, fulano de tal tá lá cantando na frente, tá bonitinho, tá lindo, mas no fundo, no fundo, você sabe que não tá bom, que tá ruim. A minha mãe foi uma pessoa que me ajudou bastante. Marcelo, olha só, você tá cantando errado, você tá desafinado. Minha mãe falava comigo mesmo, cara. Minha mãe falava, ó, você precisa melhorar. Aí eu falei, tá bom, mãe. E aí muita oração a Deus, buscando o poder da oração, mas antes de mais nada, estudando música, entendeu? Aí entrei numa aula de canto, tive que aprender para poder o quê? Para poder apresentar o melhor para Deus. Porque muitas das vezes, né, a gente tá na criança no bolo ali, não é porque a criancinha vai lá na frente, tem que cantar tudo errado, tudo desafinado, aquelas coisas. Apesar que 17 anos eu já não era mais uma criança. Então, com 17 anos, eu não tive esse privilégio de errar. Você falou uma Quando você é coisa muito aí. criança, tem 7, 8 anos de idade, 9, 10, você tem um privilégio de errar ainda. Tem um privilégio. Você pode Você errar falou. porque é bonitinho e tudo, mas você com 17 anos, você É, não pode ter vou te dar esse esse luxo, né? obstáculo no caminho, né? Obstáculo no caminho. Né? Deixa eu te perguntar. Aí você falou sobre, assim, sobre críticas, né? Às Uhum. vezes a pessoa vai lá cantar e sai um negócio assim, a música tá no dó, a pessoa tá no ré, não sai um negócio legal, né? O que você acha? Você falou que a sua mãe falou, não tá legal. Mas às vezes, você acha que a gente deve, pô, e aí? Tá bom, irmão? Cantei bem? O que você acha? A gente fala que cantou bem, não cantou bem, engana a pessoa, o que importa é pra Deus. O que você acha disso aí? De fui lá, cantei mal, mas foi pra Deus. O que você pensa disso aí? Eu acho o seguinte, primeira coisa, a pessoa ela tem que aceitar as críticas, Uhum. sendo construtiva, não sendo construtiva, entendeu? Geralmente, assim, até hoje eu trabalho, né, de música, sou diretor de música da minha igreja, conheço as pessoas que cantam bem, que as pessoas que cantam razoavelmente bem, mas você nunca vai chegar para a pessoa e falar isso, é falta de ética, né? É óbvio que é falta de ética. Certa feita na minha igreja tinha uma pessoa que eu não colocava ela. Eu nunca gostei que as pessoas viessem para mim e perguntassem, Marcelo, eu estou cantando bem? Eu nunca gostei disso. Que as pessoas cheguem para mim e perguntam. Mas, infelizmente, as pessoas vêm para mim e perguntam. Aí, como eu sou uma pessoa muito sincera, às vezes complica. Aí você tem que conversar com a pessoa, né? Tem que florear. Irmã,
eu já fui assim, eu já comecei assim, já recebi muitas críticas, a coisa toda, tá? Mas o relação em mim, em relação a cantar errado, aquelas coisas, eu tô falando assim, existem coisas que minha mãe falava assim, Marcelo, você está errando algumas coisas aqui. Mas não era a música toda, nem a música em ré eu cantar em dó, não era nada disso. Eram alguns pontos cruciais da música. Tinha alguns pontos cruciais da música que você não conseguia chegar naquela nota, bater naquela harmonia, nota, você ficava um pouquinho abaixo. Mas é coisa que, tipo assim, às vezes passa até imperceptível para muitas pessoas. Mas a minha mãe, ela tem um ouvido musical muito bom, ela vem da família musical também, entendeu? E ela sempre vai ver falava isso comigo. De vez em quando ela falava, ó, tem que dar uma melhoradinha aqui, tem que dar uma melhoradinha ali. E não só ela, vejo outras pessoas também que ajudavam. Eu falo, quando eu falo errar, né, pra gente que está cantando, não são coisas assim, não são coisas absurdas, mas você precisa o quê? Melhorar. Principalmente escolha de repertório. Às vezes a gente erra muito em escolha de repertório. Uhum. Principalmente escolha de repertório. O Daniel conhece muito bem, sabe muito bem o que é isso, né, Daniel? Pô, você é um barítono, você quer cantar música de tenor, que aquela coisa lá em cima não vai ficar legal, vai ficar estranho. E às vezes você vai fazer o máximo para chegar na nota, e você acha que chegou, aí tiver uma gravação, se você ouviu a gravação, você fala, caramba, que não cheguei na nota não, entendeu? Mais ou menos por aí. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta, mas antes de contar uma história. Isso é antes da pergunta. Uma vez eu fui pregar com o Daniel, ele é convidado para cantar e pregar, né? Só que aí às vezes ele pergunta, Biano, quer pregar para mim? Aí ele vai cantar exclusivamente para pregar, né? Aí eu aceito, né? Porque ninguém me chama para pregar, eu vou e aceito. Aí, eu vou chamar para pregar na minha igreja. Vou fazer esse vai dobradinho aqui. Acho que não deve gostar, não, porque me chamam uma vez, depois me chamam mais. Eu sabe que história eu vou contar. Aí já está. O Daniel foi cantar uma música, aí uma senhorinha foi lá na frente e falou assim, muito bom, você tem potencial, não desista. Você não desista, acabou com ele. Como toda pessoa que canta muito mal. Cara, quando ele voltou pro banco, a gente riu tanto. E até hoje... Eu achei que eu tinha cantado bem aberto. Não desista. Que eu achei que eu tinha cantado bem aberto. Eu entendi o que ela quis falar, que ela gostou, que a música estava boa, mas quando você fala que alguém tem potencial, não desiste, eu tava falando assim, pô, dá para melhorar, né? Eu vou falar uma coisa para você, uma pesquisa, uma coisa, vou ser muito sincero. Você sabia que 80% da congregação, 80%, eu sou adventista do sétimo dia, né? E os adventistas, eles são muito autocríticos em relação à música. Uhum. Mais do que até as outras religiões, entendeu? Porque a gente é considerado como um povo da música. E eu já tive muita experiência já em cantar em igrejas pentecostais também, né? Lá na igreja pentecostal, o Daniel vai cantar, eu vou cantar, a gente é considerado praticamente como um deus. Desculpa a expressão da palavra. Não entendi. Entendeu? Assim, no sentido de quê? De que a gente tem... Quando vê, uma igreja a gente vai cantar, a gente já está na desvantagem. Desvantagem, quando eu falo assim, a gente tem que errar o menos possível. Certo, é um nível mais alto. A nossa parte vocal, ela é muito boa, entendeu? Ela é muito superior às outras denominações, com todo respeito. Agora, em relação à nossa parte instrumental, a gente já deixa a desejar. Em matéria de instrumental, praticamente a igreja batista é a top de linha. Toda igreja batista você vê vários instrumentos, aquelas coisas todas. Agora, a parte vocal, a parte vocal em relação a quarteto, a grupo musical, eles copiam a gente, entendeu? Então, quando você vai lá em alguma igreja, você tem que apresentar o melhor. É verdade. Só fazer uma adenda, aí você faz outra pergunta. Isso aí que você falou é importante, Marcelo. Só fazer uma ressalva, que às vezes a questão do instrumental a gente melhorou também. Tem muitas igrejas que estão começando a colocar banda. Mas, assim, o que acontece? Por que tem tão poucas bandas na igreja adventista? Lá, eu sei porque eu conheço muita gente que é de outra denominação. O pastor fala assim, eu vou pagar para esse menino, para essa menina estudar. A igreja paga um curso para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquela pessoa, e por isso que eles têm o músico lá. Isso dificilmente acontece na igreja adventista. Geralmente, quando a pessoa se torna um músico, toca um instrumento, ela vai por conta própria, entendeu? Eles investem muito nisso. Pegam um grupo ali, escolhem quem tem uma vocação, e investem naquele grupo para que eles sejam os músicos da igreja. A igreja paga o curso para eles. É uma coisa para a gente pensar, né? Não sei se você percebe isso também. Concordo. Seja isso. Ele já tem essa cultura, entendeu? Ele já tem essa cultura. Nós não temos essa cultura ainda. Algumas igrejas nossas, né, especialmente em São Paulo, já estão com essa cultura já.
entendeu? Rio de Janeiro é bastante atrasado em relação a São Paulo, em relação à música, entendeu? Lá já tem instrumentistas que eles pagam aquela coisa todinha, direitinho para fazer, inclusive até na parte vocal também, entendeu? Mas isso é muito importante, é uma coisa para a gente poder pensar para o futuro, né? Porque uma igreja tem um louvor bonito, né? Bem arrojado, com instrumental, com tudo, ela acaba atraindo jovens, atrai mais pessoas também, entendeu? O culto fica mais dinâmico, mais bonito. Isso também é o quê? É uma forma de garras para Cristo Jesus. Exatamente. Marcelo, tu gravou um CD recentemente. Eu queria saber como é que foi esse processo de gravação, das coisas, das músicas, e as músicas você compôs. Me conta esse processo todo. Bom, esse processo, foi um processo bastante longo, né? Foi um processo bastante longo, porque em 2013, né? 2011 eu gravei com o Luiz Cláudio, em 2013 eu começou a desabrochar dentro de mim, né? Pedindo muita orientação a Deus, Deus falou, você vai para esse caminho, que é esse caminho que eu quero para você, em relação a gravar um trabalho. Eu já tinha as músicas prontas, certo? Não era nem essas músicas aqui que eu tinha desse meu trabalho, eu tinha outras músicas prontas, inclusive eu tinha até pago uma pessoa, né, para poder fazer esse meu trabalho. Aconteceu alguns problemas, alguns imprevistos, eu paguei a pessoa não entregou o meu trabalho todo. Aí eu fiquei triste, fiquei desanimado, né? Eu falei, vou deixar isso para lá. Aí em 2015 que surgiu essa oportunidade novamente. Em 2015 surgiu essa oportunidade de gravar. E foi uma coisa assim, na realidade, esse meu DVD aqui, né? Eu gravei um CD, eu ia gravar só um CD na época, né? 2015. Ia gravar um CD. Só que aí surgiu o meu amigo, né? Meu amigo Pablo, canta até comigo no grupo que eu participo, no grupo Princípios. O Daniel até conhece ele, né, Daniel? Pablo. Ele, Marcelo, tem umas músicas aqui. Queria ver se você gosta das músicas. Ele me mostrou as músicas, ele mostrou umas 7 músicas. Eu falei, tu tem mais aí, cara? O Pablo é meu amigo de infância. Pô, Marcelo, eu tenho umas 200 composições aqui. Eu falei, 200, cara? Caramba. Então tu me cede 8. Falei assim, na cara de pau pra ele. Eu falei, cedo. Só que eu tô duro, cara. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Não, Marcelo, fica tranquilo. Isso aqui é com a gente. Deu autorização direitinha. Mas eu tive que ouvir pelo menos umas 30 músicas, mais ou menos, para poder selecionar essas 8. Entendeu? Aí selecionei essas músicas, gostei. Tem música que também no meu DVD que eu compus também, entendeu? E tem uma música também que eu gravei, uma música do Inário também que eu gravei. Só que esse processo foi um processo muito doloroso para mim. Vocês vão entender, um processo muito longo. Esse meu trabalho era para ficar pronto aí, praticamente aí, em um ano era para estar pronto. Só que a gravação foi feita rápida. A gravação foi feita rápida, né? Foi gravado em 4 meses, praticamente, essas 10 músicas. Só que o meu produtor, né? O que aconteceu? Aconteceu uma pane no computador dele, que tinha gravado tudo e não conseguiu o backup e perdeu tudo. Nossa. Perdeu todas as gravações, já tinha pago. Eu já tinha pago e perdeu tudo. E depois, para poder recuperar isso, foi muito difícil. Eu demorei depois mais 3 anos para poder lançar o meu trabalho. Meu trabalho estava pronto. Em 2016 que eu gravei, foi em 2016 que eu gravei o trabalho. Foi até ao vivo, foi lá na igreja de Nova Iguaçu, né? O Daniel até estava. Tu estava, né, Daniel? 2016. Você foi na gravação do meu DVD. Faz tempo. Fui na igreja de Nova Iguaçu. O lançamento é 2016. E aí, na realidade, ele foi lançado oficialmente depois que eu estava com o material. Eu gravei lá, mas não peguei o material, não consegui pegar o material. Só fui pegar ele início de 2019. Ou seja, demorou 2 anos e meio para eu poder pegar. E foi uma aflição, né? Porque eu tive que regravar quase que tudo de novo. Tive que regravar tudo de novo. Só que aí, tipo assim, não teve mais custo, não tinha como, né? Tive que regravar o material todo de novo, tudo. E nesses 2 anos aí, foi muita luta, muito choro, entendeu? Fiquei muito triste, abatido. Para as pessoas que estavam fora, eu não demonstrava abatimento, entendeu? Mas eu dentro de mim lá, eu estava muito triste. Mas graças a Deus, em 2019, de forma definitiva, né, eu consegui lançar esse trabalho, até aqui o DVD. Legal, conheço. Eu tenho aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E coloquei também nas plataformas digitais, né? O trabalho ficou nas plataformas digitais. E essas músicas, né? Essas músicas foram selecionadas assim, porque eu gostei muito da letra, né? O trabalho, os arranjos, ficou legal. Quem fez o arranjo vocal de todo o meu trabalho foi até o Felipe Carvalho. O Felipe Carvalho está até morando nos Estados Unidos hoje.
Felipe Carvalho é o rapaz que fez toda a produção vocal de 3 CDs do Luiz Cláudio, entendeu? Um rapaz muito Eu conheço, capacitado. sei quem Foi é. uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Marcelo, assim, no caso você gravou esse CD, né? Mas é que as pessoas acham assim, acham que a vida musical é uma vida glamurosa. O cara gravou CD, agora vai começar a ganhar dinheiro com isso. Tem gente que pensa isso. Hoje você consegue, assim, claro que não é para você falar valores, evidentemente, mas você consegue viver disso ou não? Isso te dá algum retorno nas plataformas digitais, com as igrejas? O que que você pode falar para a gente sobre isso aí, do retorno que você teve financeiro, que a gente está falando agora, né? Então, deixa eu explicar aqui mais ou menos como que funciona. Eu já ganhei muito dinheiro com CD. Já ganhei muito dinheiro. Hoje em relação à venda de material. Você lembra que antigamente, 2016, a migração do analógico para o digital, que como passou para as plataformas digitais, foi quando eu peguei essa transição. E essa transição para mim foi horrível. Foi uma das piores coisas, a transição, porque eu gastei muito dinheiro com o investimento do DVD, do CD físico, como que eu estou dizendo, e hoje em dia os DVDs praticamente a gente não vende mais DVD. Praticamente não tem. Então, quando você pega um computador, você vai comprar um notebook, não tem mais a entradinha de DVD. Eu consigo passar alguns trabalhos ainda, consigo, mas para a galera da antiga, pessoal da antiga. Apesar da minha música ser um pouco mais animada, né? Mas o pessoal da antiga eles ainda não pegam. Pra vocês terem uma ideia, quando eu cantava com o Luiz Cláudio, eu vendia alguns materiais dele. Às vezes uma igreja às vezes vendia R$ 600 de material. Naquela época de 2015, 2014, 2013. E não era um trabalho meu, propriamente dito, entendeu? Se numa igreja tu vender R$ 500, eu cantava praticamente aí em 10 igrejas por mês. Aí dava um dinheiro legal. Hoje em dia tu não tem mais isso. Hoje em dia eu quero as plataformas digitais. E as plataformas digitais, ela te dá o quê? Ela te dá visibilidade. Só que a gente que é artista independente, ela não te dá um retorno financeiro como dava anteriormente. Não dá. Para você ganhar, tipo assim, acho que eu já ganhei mais ou menos aí, para você ganhar uns $50, vou dar um exemplo aqui, uns $50 as pessoas consumindo o seu trabalho virtualmente, $50 está valendo mais uns R$ 250 hoje em dia. Você tem que ter pelo menos aí umas 100 mil visualizações. Nossa. No Spotify, para vocês terem uma ideia. Né? A gente tem a tabelinha lá, né, de artista, tudo direitinho. Ou seja, mas por outro lado, a sua visibilidade aumenta. Quando sua visibilidade aumenta, você é chamado para cantar em lugares que às vezes você nunca imaginou que iria cantar. As pessoas veem, entendeu? Aí você é chamado para cantar numa igreja Assembleia, Metodista, Batista, Adventista, muitas igrejas. Você fica mais conhecido. Aí nisso, as pessoas falam assim, antigamente você, Marcelo, você cobra quanto para cantar? Eu não cobro para cantar. A gente pede uma ajuda um ministério, ajuda para ajudar uma verba para ajudar um ministério musical. Uhum. Porque antigamente as pessoas, o quê? Você vendia o teu trabalho, certo? Você vendia o teu trabalho. Você tinha o quê? Eu já cansei de fazer isso. Vários grupos de música na minha igreja. Poxa, Marcelo, você conseguir passar aí 30 CDs aí, né? Conseguir passar 30 CDs aí, já consegue cobrir o nosso custo e a gente consegue o quê? Consegue na sua igreja, porque tudo tem um custo. Você fazer um trabalho hoje em dia, você não gasta menos do que R$ 15 mil. Entendeu? Meu trabalho, aí, em 2016, meu trabalho ficou, juntando tudo, ficou quase R$ 15 mil. Em 2016, pra vocês terem uma ideia, entendeu? 2016 para 2018. E aí, o que você faz? O que a gente faz nas igrejas? Hoje em dia, nas igrejas, a gente vai e a gente pede o quê? A gente pede o nosso transporte e pede uma pequena ajuda de ministério. Que essa ajuda de ministério é para você conseguir recursos para você continuar gravando, entendeu? Continuar gravando e você também se sustentar, entendeu? Eu peguei essa transição. Essa transição, por um lado, foi ruim, financeiramente foi ruim, mas em relação à visibilidade, ela melhorou. Porque quando botei as músicas de plataformas digitais, aí quando você tem o teu cadastro lá, o teu controle, aí eu vi, cara, minha música tocou até nos Estados Unidos, tocou em outros países, Argentina, tocou. Eu olhava aqui assim, poxa, que legal, tá chegando em vários lugares, entendeu? Aí você fica mais conhecido. Você Dá fica para mais ver isso? conhecido e você consegue até o quê?
mais visibilidade e as pessoas te chamam mais para cantar, sua agenda acaba aumentando. Mas dá para ver isso onde está tocando, em outros países? Aparece para você? Você tem esse Tem, retorno? porque quando você. Eu contratei uma agregadora. Você contrata uma agregadora, a agregadora que vai botar suas músicas na plataforma digital. E lá eu tenho meu canal de artista, entendeu? Aí aparece tudo que. A quantidade de pessoas no Spotify que viu minhas músicas, no YouTube, aparece tudo. Mas isso aí é só para quem tem gravação e está vinculado à agregadora. Certo. Entendeu? Uma agregadora musical, no caso. Só para complementar essa parte, o Fabiano faz a próxima pergunta. No caso, assim, você falou que você não cobra, eu entendi. Você pede a passagem, sua locomoção, mais uma ajuda ali para o teu ministério, justíssimo. Mas você, assim, não concorda que alguém viva disso ou peça um valor para cantar? O que você pensa disso? Assim, acha que as pessoas estão cobrando valores exorbitantes? O que você pode falar disso aí? A pessoa é uma marca. De certa forma, o artista é uma marca, certo? É uma marca. O que acontece? Eu nunca cheguei assim, a pessoa, poxa, olha só, a pessoa chega para mim, Marcelo, para me cantar na sua igreja, eu preciso de tanto. Eu vou respeitar o valor daquela pessoa. Mas eu posso respeitar, mas eu posso não contratar. Eu posso não contratar. Irmão, no momento não tem como. Você pode chegar e conversar com a pessoa para poder renegociar. Isso é normal. Às vezes tem gente que chega para mim, Marcelo, você cobra para cantar? Não cobro, não. Eu peço isso aqui. Poxa, tem como a gente negociar, baixar o valor, a gente conversa, pode até baixar, querendo ou não querendo, dependendo. Às vezes acontece, às vezes não é possível para mim também, entendeu? E a vida que segue. Porque, tipo assim, a gente não pode, por exemplo, a gente não sou cantor assim, conhecido na mídia toda, mas existem cantores que estão na mídia. Tem cantores que têm o quê? Uma grande estrutura por trás. Eu entendo isso. Se você for chamar, vou dar um exemplo aqui, né? Bem, se for chamar uma Aline Barros para cantar, filho, existe toda uma estrutura por trás, existem músicos, existe aquilo, aquela coisa todinha, e o custo ele vai aumentar. Quando você for contratar um cantor, primeiramente você tem que ver se tem muitas pessoas trabalhando para ele. Tem muitas pessoas trabalhando para ele, com certeza o custo vai ficar mais caro. Não tenho dúvida disso. Agora, quando é um cantor mais, que não tem a própria pessoa que faz a agenda, por exemplo, eu mesmo faço minha agenda, é mais tranquilo, vai ficar mais acessível. Por quê? Porque não tem uma pessoa que está fazendo a agenda. Tem cantores que tem um representante que só faz a agenda para ele. Automaticamente, quando alguém faz a agenda para você, e é uma pessoa profissional, automaticamente a apresentação daquela pessoa ela vai ficar mais cara, porque aquela pessoa, o cantor, ele tem que pagar também o quê? A pessoa que faz a agenda para ele também. Então tem todas essas coisas, entendeu? Por isso que às vezes você vê alguns cantores com um cachê muito elevado. Na Adventista, graças a Deus, né, isso eu posso dizer, o que os cantores da Adventista pedem em relação a outros cantores de outras denominações, eu posso ter certeza absoluta que é bem menor. É bem menor. Tá vendo? Mas também não, os que estão cobrando muito caro, eu jamais vou chegar para eles e vou criticar. Porque eu sei que existe o quê? Existe essas pessoas todas que estão o quê? Que estão em volta, o quê? Estão em volta do cantor. Geralmente você nunca consegue falar com o cantor. Você vai falar com a assessoria dele. E quando tem assessoria também, automaticamente o quê? O valor sobe. A gente que é cantor independente, né? A gente sofre um pouco mais. Por quê? Porque você tem que conversar com a pessoa, entendeu? Ó, você entra em contato comigo. Eu mesmo vou fazer minha agenda. Eu vou entrar em contato com você, vou falar o preço que a gente precisa. E muitas das vezes as pessoas não entendem e às vezes, de certa forma, a gente acaba sendo assim desvalorizado, acaba ficando meio queimado. Queimado no sentido de quê? Poxa, aí a pessoa vai falar, pô, falei diretamente com o Marcelo por causa de isso aqui, ele me pediu esse valor aqui, aquela coisa toda, as pessoas elas fazem isso, entendeu? Agora, se for com o assessor, já não vai falar isso. Porque o assessor que compra, o cantor não fica nem sabendo. O cantor só vai saber com o assessor só no dia de cantar. Você vai cantar em lugar tal. Isso, entendeu? Verdade. Mas, no caso, eles são mais profissionais do que eu nesse ponto, entendeu? Nesse ponto. Mas se eu tivesse condição, recurso e dinheiro, eu chamava o Daniel para fazer minha agenda. Qualquer coisa, estamos aí, cara. A gente conversa. Chamava o Fabiano aí também, ó. A gente conversa. Porque é estressante nessa parte, mas... Estressante mesmo. Marcelo, você falou que tem 10 músicas no seu trabalho, né? Dessas músicas, qual é a música que você ouve e fala assim, cara, essa música me toca? Motivo para sonhar, o tema do trabalho.
Motivos para sonhar. Que ela tem tudo a ver com a minha vida, né? Tem tudo a ver com a minha vida. Sério. E a história dessa música aí? Você tem uma história dela? Quem Tem compôs? sim, tem sim. Essa música aqui, ela fala sobre sonhos, né? Fala sobre sonhos. E surgiu dentro do meu coração, no desejo de gravar, né? Primeiramente, não foi no meu coração, no coração de Deus, até porque as pessoas, Marcelo, por que você vai gravar um trabalho? É muito bom você cantar um trabalho seu, entendeu? A gente canta música de outras pessoas, é bom, é legal, mas quando é um trabalho seu, você tem a sua identidade, entendeu? As pessoas olham de uma maneira diferente, uma maneira bacana, uma maneira legal. E essa música aqui, ela fala que em Cristo Jesus há motivos para nós sonharmos. E eu passei uma fase da minha vida muito difícil, muito triste, né? Eu nem sabia se eu estaria vivo, né? No meio dessa gravação, eu já estava doente, estava passando por problemas muito difíceis na minha vida, entendeu? E essa música ela foi um conforto para mim, porque, na realidade, muitos dos nossos sonhos, às vezes, não são concretizados aqui nessa terra. Todos nós sabemos disso, né? Às vezes, nossos sonhos vão ser concretizados no céu. E só que existem algumas coisas na nossa vida que nós conseguimos realizar aqui que deixou de ser um sonho. E esse meu trabalho ele deixou de ser um sonho. Era um sonho e ele virou o quê? Ele virou realidade. E essa música, ela tem uma temática que ela fala em Cristo há motivos para sonhar, em Cristo há motivo para você continuar o quê? Para você continuar vivendo. E ela me deu força nos momentos mais difíceis da minha vida, no momento que parecia que não tinha mais solução para mim, não tinha mais jeito, entendeu? Quando eu tinha passado por um problema muito difícil na minha vida, em relação até mesmo à doença, entendeu? E ela me deu uma grande alegria, uma grande força também para mim, esse louvor. Você quer falar sobre esse problema? Quer contar? Não, tipo assim, problemas assim, tipo assim, existe o meu problema que eu tinha uma época atrás, tinha um problema de depressão, né? E depois, mais para frente, um problema, fiquei curado, graças a Deus, mas não foi nem especificamente esse. Foi especificamente o problema que eu tive, de um problema pulmonar que eu tive, né? E hoje, tipo assim, 40% do meu pulmão direito ele não funciona mais, entendeu? Eu não tenho mais ele. E mesmo assim, graças a Deus, eu continuo louvando a Deus. Tive um problema muito sério pulmonar, certo? E fui desenganado por ex-médico. O médico falou que eu podia morrer a qualquer momento. Então, essa música, ela veio no momento certo da minha vida, né? Porque o meu maior sonho era gravar um trabalho. Consegui gravar o trabalho, mas não sabia se depois, mais para frente, né? Deus já tinha... Isso foi em 2011, mais ou menos. 2011 para 2012. Eu fiquei com algumas sequelas, né? Fiquei com sequelas pulmonares. Só que aí eu já tinha... Quando eu gravei o trabalho, eu já tinha passado por esse processo. Já estava praticamente curado já. Porém, a minha capacidade respiratória ela diminuiu bastante, entendeu? Você cantar de forma profissional, com capacidade pulmonar reduzida, é muito complicado. Você precisa muito da respiração para poder cantar. Mas aí a gente foi fazendo exercício vocal, aula de música, de canto, vai ajudando bastante, e o meu pulmão automaticamente foi readquirindo, não 100%, né, como estava anteriormente, foi readquirindo assim, a sua capacidade melhor de desenvolver. Né? Mas foi um período muito complicado, porque, na realidade, eu tive uma pneumonia e uma tuberculose. Nossa. Os dois juntos. Mas eu fui descobrir isso depois, um ano depois. Eu fiquei 6 meses. Fazendo um tratamento numa doença que eu não tinha, entendeu? Aí eu fui começar meu tratamento para tuberculose mesmo no 7º mês. Eu já estava 6 meses com tuberculose. Nossa, aí, tipo assim, a mulher falou, eu sou um milagre, né? Foi um milagre. Testemunha muito você grande, tá 40 minutos. Não dá para contar. Tem que tirar um dia só para mim vir aqui e contar meu testemunho todo. Aí eu... Não, eu não sabia. De verdade, você nunca tinha me contado essa história aí da tuberculose. Você sabia que eu falo nas igrejas? Não, até. Mas eu não sabia. Isso é muito sério, Marcelo, porque eu conheço pessoas, conheci, né? Uma mãe de um aluno meu, uma vez, ano passado, se eu não me engano, morreu de pneumonia. Se ficar 3 meses sem tratamento, você morre. A pessoa morreu de pneumonia. Pegou a pneumonia, foi pro hospital, morreu em uma semana.
Negócio assim, muito sério mesmo. Você tem uma. Mas Realmente. eu fiquei muito ruim. Eu perdi. Nos primeiros 2 meses eu perdi 10 quilos. Gente, que isso. Perdi 10 Nossa, quilos. Eu sou magro, né? Perdi 10 quilos. Eu fiquei. Foi seguido. Fiquei 2 meses direto com febre. 2 meses com entendi. febre. Aí depois a febre ia embora, depois voltava de novo. Foi complicado. Só depois que eu comecei o tratamento correto, depois de 7 meses, que aí eu comecei a melhorar. Entendeu? Que bom, né? Graças a Fabiano, eu vou Deus. fazer essa pergunta, aí você já prepara a próxima aí, beleza? O que, que a gente tem um roteiro, mas aqui, conforme vai andando, a gente vê o que é cabível aqui. Então, beleza. Agora a questão espiritual, assim, de você cantar, de ir nas igrejas. O que você pode falar disso, das pessoas ouvirem? Eu canto bastante também, graças a Deus, em igreja, e sinto, cara, às vezes eu sinto ali, eu vejo que as pessoas ficam tocadas com louvor. Isso é muito importante, eu gosto de sentir essa experiência. E você? Você canta ali, especialmente as suas músicas, ou de outro cantor, você percebe isso, alguém chega pra você, pô, cara, vou voltar pra igreja porque eu vi você cantando. Você tem alguma experiência nesse sentido, assim, você pode falar? Bastante. Primeira coisa que o conselho que eu dou para quem está começando agora e tem quem está querendo assim cantar. Primeira coisa você tem que ter um propósito com Deus. Primeira coisa de mais nada. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar ele o quê? E deixar ele te usar. Primeira coisa é isso. Porque senão não adianta. A gente vê muitas pessoas que cantam, mas às vezes tem pessoas que cantam na igreja assim, não estou querendo julgar ninguém, não vou falar nada, mas às vezes existem pessoas sem compromisso com a palavra. Porque a sua vida ela tem que ser totalmente dedicada a Deus e ao louvor. Você precisa ter uma história. Não uma história só uma história musical. Você precisa ter uma história com Deus. E essa no seu íntimo, no seu pessoal com Deus. O que você está fazendo no seu trabalho? O que você está fazendo com o seu ministério? Mesmo que você cante só música das pessoas, ou cante música do seu trabalho, você precisa ser servo. Você precisa ser servo. Você precisa ir. Ou seja, como é ir? Você precisa ter um compromisso. Um compromisso com Deus. O que abrange esse compromisso com Deus? Você precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer, um propósito com Deus, entendeu? A música, ela a música ela tem que partir de dentro do coração grato, que é o seu coração, entendeu? Para poder passar o quê? Para poder passar para as pessoas o quê? O que você está sentindo naquele momento. O que você está sentindo naquele momento. Ou seja, nós precisamos o quê? Quando você vai lá na frente, você precisa se esvaziar e se entregar totalmente ao que você está cantando. Aí você vai ser uma pessoa um pouco mais o quê? Uma pessoa diferenciada, certo? E outra coisa também, e o louvor, vou dar um exemplo bem prático para você. Você chega numa igreja para poder cantar, para poder louvar. Eu já vi isso, eu não acho legal, não acho certo. Já ouvi algumas críticas também em relação a isso. Você vai para cantar na igreja, beleza, tranquilo. E às vezes acontece alguns imprevistos, né, Daniel? Acontece muito imprevisto, né? Você foi chamado para cantar na igreja, acontece às vezes, né? Chamou para cantar na igreja, você vai lá, chega lá na igreja, lá chega cedo para poder cantar, para poder desenvolver. E às vezes, no decorrer do culto, acontecem algumas coisas diferentes. Não sei se isso já aconteceu. Nós temos que estar preparados para tudo. Mas como assim, Marcelo? Para tudo. Geralmente, quando eu chego numa igreja, geralmente, quando eu não vou pregar, às vezes eu prego também, mas quando eu vou só pregar, quando eu vou só cantar, aí tem aquela música final. E aí, você chega numa igreja e fala assim, poxa, o que eu vou cantar? Não sei o que o pregador vai cantar. Aí, eu falo para o pregador, meu irmão, deixa Deus te usar, que Deus vai me usar também na música final. Eu falo com o irmão, tá, beleza. E aí, às vezes, você tem que mudar a música em fração de segundo para poder trocar a música, para poder conciliar com o seu irmão. Mas isso que eu estou querendo falar. Estou querendo falar que, por mais que nós façamos planos, a gente faz plano para a música, eu já fui em igreja que eu botei meu repertório todinho assim, cara, todas as músicas no repertório, não sei essas daqui. Aí, quando eu cheguei na igreja, o papai do céu falou, Marcelo, tem 3 músicas do repertório que você não vai cantar nessa igreja hoje. Olha só, gente. Assim, às vezes, momentos antes assim, de eu cantar, troca a música, canta essa música aqui. Eu falei, mas por quê? Eu já preparei tudo, conversei com o senhor, não, mas eu estou falando contigo agora, você tem que trocar essa música. Olha só, gente, até me arrepio. Não sei se já aconteceu com você, de algumas vezes.
E eu falei assim, mas por quê? Depois, quando você termina de cantar aquela música, a pessoa vem e fala com você, Marcelo, poxa, essa música foi linda, você serviu para mim. Porque a música que eu ia cantar anteriormente não ia servir porque aquela pessoa está passando naquele momento ali. E aquela ali serviu. Aí a gente vai com o script pronto, né? Até pregação, às vezes, a gente vai com a pregação pronta. Você chega na igreja, aí vai aparecer e fala assim, você olha para o público e fala assim, não é esse sermão que eu quero para você. Então a gente tem que estar preparado para tudo, entendeu? Por quê? Porque você, de repente, você pode nunca mais voltar naquela igreja, mas você deixa a sua mensagem. A mensagem que você deixou não é a sua mensagem, é a mensagem de Deus, tanto falado quanto cantado também. E experiência que eu tenho, né, em relação às pessoas ouvindo a música e gostando, inclusive, tem até uma experiência, né, foi muito marcante, foi até com um grupo, né, que eu canto, o Grupo Princípios, o Daniel até já cantou também. Nós fomos cantar numa igreja, a pessoa entrou em contato comigo, Marcelo, eu quero que você cante aqui, que o grupo venha cantar no meu batismo. Mas como assim? Porque eu não te conheço, eu não conheço o teu grupo, mas vocês cantaram a música pelo Instagram, e eu vi vocês cantando uma música lá pelo Instagram, e eu gostei, entendeu? E eu estou voltando para a igreja por causa desse louvor que vocês cantaram, que eu vi através da internet. E a pessoa voltou na igreja, hoje é a líder jovem da igreja dela, entendeu? Ela é até de Angra dos Reis, essa menina. E hoje está firme e forte lá com ela e com a família toda, por causa de uma música que ela viu no Instagram. Não é só porque a música tem poder, a música tem poder. Aí ela o quê? A pessoa hoje está na igreja porque ouviu o grupo cantar, o grupo Princípios cantar. E ela falou assim, ó, vocês cantaram a música do Nova Voz, mas não foi nem por causa do Nova Voz, porque eu vi vocês cantando ali, eu vi anjos cantando. E essa pessoa até hoje, ela me agradece, está na igreja até hoje. E hoje é uma líder jovem da igreja dela. E outras experiências também que as pessoas contam, que se for contar aqui é muita coisa. Então é só bênção, né? Marcelo, a gente sabe que as coisas relacionadas ao mundo da música têm um custo muito alto. E você falou que gravou o CD, o DVD, foi com seus próprios custos. Quais foram os maiores desafios desse processo de gravar seu próprio DVD? E quais foram também as alegrias desse processo? O primeiro desafio é juntar as pessoas. Um dos grandes desafios, juntar. Escolher as pessoas já fazer o back vocal. Isso foi tudo escolha minha, né? Que eu escolhi alguns amigos. Tinha feito alguns convites, alguns aceitaram, outros não. E para estúdio, né? Tipo assim, eu já fui para estúdio uma vez, né? Mas o estúdio, quando você vai para o estúdio para gravar um trabalho só seu, é totalmente diferente, né? E às vezes, quando você chega no estúdio, você fala assim, poxa, vai ser do jeito que eu quero. E às vezes não é do jeito que você quer. Entendeu? Tem que mudar quase tudo. As músicas que estavam comigo aqui, tive que abaixar todas as músicas, estavam gravadas tudo em tom original, né? O produtor, você vai ter que baixar esse tom dessas músicas e tudo. Tem música que vai ter que baixar um tom, tem música que vai ter que baixar um tom e meio. Eu falei, tá, beleza, tem que ficar confortável na minha voz. Eu pedi pro produtor fazer isso. Aí tivemos que fazer a roupagem nas músicas todas. A parte do back vocal é uma figura, o Felipe Carvalho é um maestro nisso. Só que foi muito engraçado essa parte, porque, tipo assim, as pessoas que eu chamei, todas as pessoas capacitadas, as pessoas cantam muito, entendeu? Cantam muito. Mas quando elas saíram de lá, elas falaram assim, gente, descobri que eu não canto nada. As pessoas falaram assim, quando você vai para o estúdio, você não pode ter erro, é erro zero, entendeu? Porque tem um metrônomo lá, tem um negocinho lá no estúdio lá, que se você estiver cantando, tiver uma coisa fora, ele manda voltar. E às vezes você que em uma frase, às vezes você tem que voltar 10 vezes a mesma música. Então o vocal sofreu bastante. Né? Eu estava mais tranquilo em gravar as minhas músicas, entendeu? Parte solo, tranquilo. Mas para você gravar em estúdio, entendeu? A métrica tem que estar perfeita, tem que estar tudo certinho, tudo direitinho. Mas depois o pessoal foi pegando a manha para poder gravar. Mas graças a Deus, esse pacote que eu fechei no estúdio, músicos, escutem bem. Se você fechar um pacote no estúdio, vocês fecham um pacote completo, com tudo pago já. Se for gravar por hora, esqueçam, não façam isso. Não façam isso. Por hora é complicado. Porque teve uma música que a gente levou 40 minutos para fazer. E teve uma música que a gente levou 2 horas para fazer. Nossa. Olha só. Aí você não tem noção de quanto tempo você vai ficar, porque estúdio você conta a hora também. Se você fizer um pacote completo,
De repente fica mais em conta. Pode ficar até aquele valor, fechei um pacote por R$ 5.000, um exemplo. Mas a hora você vai ficar mais em conta? Você não sabe quanto tempo que vai levar. Pode ser que leve mais tempo. Então é mais garantido o quê? Você pagar aquele pacote fechado. É que nem quando você vai fazer uma casa. Se você for pagar o pedreiro a diária, paga a diária do pedreiro, é a mesma coisa. Irmão, às vezes o pedreiro vai te enrolar. Não estou falando que o cara de estudo vai te enrolar, mas tipo assim, quando é o negócio de gravação, você tem tanto tempo para poder fazer. Quando você não tem mais limite, você acaba entrando no estúdio mais tranquilo. Você entra no estúdio mais tranquilo, entendeu? Porque não tem hora, você já fechou o pacote. Do que você gravar, você... Contratar parcialmente o serviço do... Às vezes você grava 40 minutos, 1 hora e não fica bom. Você vai ter que comprar mais 1 hora no estúdio, entendeu? Então, é o melhor. Agora, isso foi o maior desafio. O maior desafio foi juntar as pessoas, entendeu? E o trabalho vocal. Isso acho que foi o mais complicado mesmo dentro do estúdio, foi isso. As vozes poder timbrar, mas depois foi acertando direitinho, o pessoal foi pegando a manha. Aí depois teve uma música que a gente conseguiu gravar em 20 minutos. O vocal conseguiu gravar em 20 minutos, entendeu? Depois quando pegou a manha, foi pegando o jeito direitinho. Essa foi a parte mais difícil mesmo. A primeira coisa que você faz é você mandar a guia. O que é guia? Eu cantando sozinho, aqui eu estou cantando. Eu cantando com acompanhamento de um violão. Primeira coisa que você faz é o playback. Primeira coisa que você faz. É o playback do teu trabalho. Você vai fazer o instrumental do teu trabalho. Primeira coisa que você faz. Uhum. Aí você vai lá. O vocal é a última coisa. O vocal é o último, entendeu? Você faz o trabalho lá, aí eu mando minha voz guia, só para ele ter uma noção, e vai fazer o instrumental. Vai gravar em dó menor, em ré, não sei o que lá, vai botar o tom lá tudo direitinho. Depois que ele fizer isso tudo, ele manda para mim o playback pronto. Playback pronto, todos os instrumentos. Aí quando ele manda esse playback para um instrumento, aí eu vou no estúdio gravar, colocar minha voz principal. Depois que eu coloco minha voz principal, eu pego a minha voz principal, juntamente com o playback tudo direitinho, e mando para quem? Para o produtor vocal. Que no caso foi o Felipe Carvalho. Mandei para o produtor vocal lá, e lá ele vai fazer o quê? Lá ele vai fazer os arranjos de quê? Do vocal. Aí ele vai fazer o kit, mandou o kit para todo mundo, os arranjos vocais, para todo mundo ficar treinando em casa. Porque você treina em casa. Tem que treinar em casa para chegar no estúdio, tá mais redondinho possível, entendeu? Apesar que quando você vai para o estúdio, muitas coisas mudam. Mas a métrica geral, o geral fica parecido com o que ele passou. Aí depois que vai para o estúdio, aí grava o vocal, o vocal é separado por naipes, né? Como que eles dizem assim, entendeu? Eu preferi fazer assim, todo mundo cantando junto. Você pode gravar separado também. Como foram 6 pessoas, entendeu? Era o quê? Era uma soprano, 2 sopranos, uma contralto, era um barítono e 2 tenores, ok? Aí eles gravaram, os homens gravaram os 3 homens gravaram, né, num canal, como eles dizem, as mulheres gravaram no canal. Porque juntos não tem como. Gravar junto dá mais trabalho para depois você mixar. Aí quando você faz separado, fica realmente melhor. Mas no estúdio tem aquele macete. Por mais que você gravei com 6 pessoas no vocal, eu poderia gravar até com 2. Eu poderia gravar até com 4 pessoas. Também não teria problema. Aí eles dobrariam as vozes. Os estúdios fazem isso, aquele esquema de dobrar a voz. Mas como já tinha 6 pessoas, aí reduziu o trabalho do estúdio. Entendi. Por exemplo, não precisou dobrar as vozes, entendeu? Aí já fez tudo de uma forma só. E aí, depois que faz esse processo, né? Aí depois desse processo todo montado, esse processo todo pronto, aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer a gravação propriamente dita. Eu não estou cantando, mas o vocal é totalmente separado. A gente não canta junto. Entendi. Primeiro bota a voz principal, depois bota o vocal, para depois sair o resultado final. É depois que faz isso tudo, aí vai para a mixagem, para a masterização, tirar todos os erros, aí a parte técnica, tudo com o pessoal do estúdio, entendeu? Então você não ouve o produto final até a finalização mesmo, né? Isso, aí depois de tudo isso, ele manda o produto final. Ele manda para mim para ver se eu acho que está legal. Aí você escuta, legal. Dá para mudar alguma coisa aqui? Tá, mas não precisa ninguém mais lá regravar. Eles conseguem mudar algumas coisas, entendeu?
é que foi, Marcelo, quando você ouviu, assim, é um sonho, né? Como você viu, tipo, a primeira vez, caso que eu acho que a pessoa deve ficar perdida, tipo, cara, eu ouvi o vocal cantando, ouvi o instrumento, ouvi o cantando, mas não ouvi tudo junto. Como foi quando você ouviu tudo junto? A sensação. Rapaz, vou te falar, é a sensação primeiramente, né, de agradecer muito a Deus, na verdade, tem que agradecer muito a Deus. E foi uma sensação, assim, como que eu posso dizer, de orgulho mesmo, né? Orgulho. Que está fazendo uma coisa em prol da obra de Deus é uma realização pessoal. Orgulho e realização pessoal, é muito legal, muito bacana, entendeu? Eu pretendo até gravar novos trabalhos aí, mas agora já vai ficar só na parte do single mesmo, né? A gente vai lançar um trabalho, depois lança outro. Apesar que eu vou ter que pegar minhas músicas também, tem algumas músicas que eu vou fazer umas regravações também, entendeu? É uma parada assim, diferente. Show. Mas, no geral mesmo, é gratidão mesmo, entendeu? Gratidão. Quando você escuta, você ouve todas as vozes, tudo direitinho, tudo certinho. Poxa, muito legal. Fica muito bacana mesmo, entendeu? Legal. A gente já está na parte final aqui. Eu vou fazer só mais uma pergunta, se o Fabiano tiver mais alguma coisa, tá? A gente cantou junto, para quem não sabe, acho que o Fabiano sabe, mas quem estiver assistindo, a gente cantou no grupo Princípios, eu cantei cerca de 2 anos aí. Como a gente fez. Aí, em sua homenagem aqui. Eu tenho essa camisa até hoje. Eu tenho ela, tá em uso, tá bom? Eu tenho essa blusa aí dos 10 anos. No caso, assim, fala um pouco do grupo, como surgiu, assim, poucos minutos, né? Como surgiu a proposta, acrescenta o seu ministério, né? Individual, mas também o que você pode falar do grupo, da história do grupo rapidamente? Já tem 15 anos, né? O grupo? Tem tudo isso já, né? 16 esse ano. O que você pode falar do grupo aí pra gente aí? Então, antes de eu falar do grupo, deixa eu falar uma outra coisinha aqui que eu esqueci. Esse ano eu estou comemorando 30 anos de ministério. Comemorei 30 anos de ministério musical, né? Comecei de 17 para 18, né? E esse ano eu completei 30 anos de ministério musical. E teve até teve até aniversário, né? Aniversário de 30 anos de ministério musical. Até o Luiz Paulo veio, cantou comigo também, fizemos um dueto. Foi até mês passado que foi essa programação lá na minha igreja. E foi uma benção. Então são 30 anos aí nessa jornada. E de grupo tem 16 anos, né? Eu sou um dos fundadores do grupo, né? Que deu o nome para o grupo. E o grupo tem sido uma benção, né? Eu já cantei outros grupos também, né? Cantei até quando era mais novo, com uns 22 anos. Fiquei 2 anos cantando no quarteto de Nova Iguaçu. Naquela época eu cantava a primeira tenor, tá, tenor? Tá, ô, Daniel? Cantava a primeira tenor naquela época. Oh? Hoje não mais. Mas ainda dá para dar arriscada. Para quem nunca sabe, eu já fui quarteteiro. Sabia não. E já cantei também muito coral, né? Já passei vários corais aqui no Rio de Janeiro. 4 corais mais ou menos, coral de Campo Grande, coral de colégio. Eu sempre amei coral. E o grupo, né? O grupo surgiu assim foi uma coisa muito interessante, surgiu assim na igreja de Queimados. É mais assim, poxa, as pessoas assim, vamos fazer um grupo musical aqui? Não, vamos. Aí eram 16 pessoas. E a gente levasse, a gente vai formar só para poder cantar na igreja mesmo. Só para cantar aqui na igreja. Olha onde chegou. Cantar na igreja aqui, tudo direitinho, tá? Mas beleza. Aí nisso, daqui a pouco surgiu um recursozinho para a gente poder comprar nosso som, comprar um microfone. Aí Papai do Céu foi abençoando. Agora a gente não é só cantor, só da nossa igreja, né? Onde a gente vai, a gente é convidado, né? A gente louva e engrandece o nome de Deus. Aí tem nosso equipamento de som, tem nosso orador. O Daniel participou acho que uns 3 anos, né, com a gente, né? Quase isso, mais de 2 3 anos. anos. E o Daniel conheceu muita igreja que tu nunca tinha ido também, né, Daniel? A gente vai conhecendo as igrejas, né? E aí, Legal. para ir para esse lado aí de Queimados, mas conheci, foi um Conheceu muito bom. bastante igreja. E o grupo, cara, é uma... Eu costumo dizer que é a minha segunda família, né? A gente é muito fechamento aqui. E o grupo, ele proporciona isso, né, cara? Você cantar em grupo também, melhora até mesmo a sua parte musical. Você consegue cantar até melhor, porque através de divisão de voz, aquelas coisas todas, você aprende bastante coisa. Então, é muito bom, muito bom. Foi muito bom ter o Daniel aí com a gente aí no grupo. E nós Para mim também. Eu falei isso já para você, entendeu? e falo de novo. Assim. E cantar muito também, né?
temos muitas experiências marcantes, legais. Mês passado a gente cantou lá na Igreja Central, né, Assembleia de Deus de Niterói, com uma benção. Eu nem postei ainda os vídeos ainda, depois eu vou postar. Cantamos em várias denominações também, onde chamar a gente vai. Onde Deus chamar, a gente vai cantar. Aí tem sido uma benção aí. Ó, eu já falei isso para você, falei isso algumas vezes e falo de novo. O grupo foi muito importante para mim, especialmente musicalmente falando, mas mais do que musicalmente foi espiritualmente. Foi um momento assim que eu estava bem, bem triste, bem chateado, bem fraco na fé. Quando veio o convite para participar, isso me ajudou muito, cara. Porque estar envolvido no grupo, você falou que é uma segunda família, realmente, eu não falo isso da boca para fora, não. Foi um lugar que eu me senti acolhido, assim, muito bem Você sabe recebido. que as portas estão abertas até hoje, né? Não, o que eu sei disso, eu agradeço, tá? Quem sabe disso? Adriano, ô Fabiano, tem vaga para tenor aqui, tá? Ah, tá. Tem um tenor aqui, ó, tem um tenor do nosso grupo que não está aguentando mais cantar tenor, tá entendendo? Não vou falar quem é, não. De verdade. Eu fui muito bem recebido pela sua esposa, pela Alzira. Leandro também, fiz grande amizade com ele, falo com ele até hoje. Ele sempre fala, quando você quiser voltar. Mas de verdade, guardo muito carinho esse momento. Estou até hoje tentando trazer vocês aqui, né, na minha igreja, mas nunca dá, a agenda nunca bate. Mas de verdade. Fabiano, eu tinha isso só para falar, se tiver mais alguma coisa. Marcelo, gostei muito de conversar com você. E o pessoal que gostou do seu trabalho, quer te conhecer melhor, onde que pode encontrar seus trabalhos, saber mais de você? Vamos lá. No YouTube, né? No YouTube tem uns clipes lá. Meu DVD, tipo assim, vocês não vão encontrar o meu DVD. No YouTube eu disponibilizei 3 clipes lá. Tem 3 clipes. Só você procurar lá. É só você botar assim, Marcelo Teixeira. Aqui, eu vou dar aqui para vocês aqui, ó. Meu YouTube é Marcelo Teinas. Marcelo é de Teixeira e NAS é de Nascimento. Só botar Marcelo Teinas. Mas aí, qualquer coisa, é só você entrar no meu Instagram. Se você entrar no meu Instagram, tem um link lá que vai direto para o YouTube. Fica até mais fácil. Meu Instagram é Marcelo, né? É Marcelo _ Teixeira _ 7. Só botar Marcelo Teixeira 7. Se botar Marcelo Teixeira 7, vai aparecer lá. Aí clica lá e tem meus vídeos, tem bastante coisa lá. Marcelo Teixeira. O 7 é o número, não é escrito 7, não, né? É 7 mesmo, é o número. Meu número. Bota o meu nome, Marcelo Teixeira 7 no Instagram. Aí lá você vai entrar lá e vai ter lá na bio tem um link lá do meu canal no YouTube, entendeu? Aí tem bastante música lá, tem 3 músicas, né, desse trabalho que tem 10, são 10 músicas. E as minhas músicas na plataforma digital, até um tempo atrás, até uns 6 meses atrás, vocês conseguiam achar. Minhas músicas estavam em todas as plataformas digitais. Aconteceu um problema com a agregadora, entendeu? Infelizmente, essa agregadora que eu estava, ela não existe mais. E aconteceu um probleminha que as minhas músicas foram todas retiradas das plataformas digitais. Nossa. Infelizmente, há 6 meses atrás, aconteceu um problema de retirar tudo. Agora eu vou ter que refazer tudo de novo. Aí minhas músicas não estão nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, não está em nenhuma mais. Aí vou ter que relançá-las todas de novo nas plataformas digitais, entendeu? Aí vai gerar um custozinho, né? Mas vai dar tudo certo. Vai dar certo, sim. Relançá-las de novo, entendeu? Aí só que eu estou pretendendo relançá-las agora de forma diferente. Eu lancei como um álbum. Acho que eu estou querendo relançá-las agora de forma assim individual, com as capas diferentes. Vou lançar uma música de 2 meses, eu vou lançar ela e vou fazer uma propaganda bastante forte. E automaticamente eu vou lançando também os clipes no YouTube, porque os clipes já tem todos eles aqui comigo, entendeu? Tem todos eles. Legal. Então, ó, cara, obrigado. A gente agradece muito você por ter pedido essa hora aqui pra gente. Tudo aos poucos. Mas de verdade, prazer falar contigo. Você sabe que você é meu amigo aí do coração. Foi um grande momento que a gente viveu do grupo Princípio. Gosto muito de você, da sua família. Tamo junto aí, tá? Você é um cara sensacional. Muito feliz de poder falar contigo. Entendeu? Obrigadão, Marcelo, pela sua presença. E a gente se encontra por aí. Quer terminar? Falar alguma coisa aí para finalizar?
Vamos terminar, agradecer, né? Agradecer aí pela oportunidade aí que vocês me deram aí para poder mostrar um pouco, né? Um pouco do meu trabalho, um pouco também das minhas dificuldades também, né? A vida não é fácil, a vida de cantor também não é fácil, você tem que ter muito foco nas coisas, né? E o mais importante de tudo é a gente ter foco principalmente nas coisas do alto, né? Porque Cristo, né? Sem Cristo Jesus nós não somos nada. E precisamos buscar Ele diariamente, em tudo em nossa vida. Tanto no louvor, tanto na pregação. Isso é o principal de tudo. Show de bola. E obrigado aí por tudo. A gente que agradece. Não, Vamos encerrar. Galera, isso aí terminamos. Mais um Papo Ilimitado S.A. Obrigado, até a próxima aí. Abraço.